Graça e paz a todos, amados e diretos ouvintes da palavra do Senhor Jesus. É com muita alegria de nós podermos estar aqui mais um dia maravilhoso na presença do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estar falando hoje de um tema comovente, de um tema sobrenatural, de um tema que vai mexer com sua emoção, vai mexer com teu coração. Este tema é um tema relacionado a uma palavra profética da parte de Deus que se refere à batalha espiritual. Quando nós falamos de batalha espiritual, nós vemos uma guerra entre Deus e os demônios, entre Jesus e o diabo. E nós sabemos que na batalha espiritual é uma guerra onde o homem e a mulher de Deus têm que estar preparado para este desafio que é enfrentar Satanás. Tem que estar revestido pelo poder sobrenatural do Espírito de Deus. Muitos fracassam na guerra espiritual por desconhecer os aliados espirituais. Nossa arma de guerra também é os nossos adversários. Entende pouco sobre os nossos inimigos nesse material. Há uma diferença entre batalha e guerra. Batalha é um combate com um propósito específico, em um período ou época. Guerra é um conjunto de batalha com propósito tomado de nações, continentes, estados e no mundo espiritual. Nesta hora, amado e direto ouvinte, nós estamos entrando numa guerra, numa dimensão sobrenatural, aonde nós iremos desafiar Satanás e seus anjos cara a cara. Por isso, eu peço para você que dobre a sua atenção, que você abra o teu coração para entender e compreender o sobrenatural de Deus nesta palavra profética de Deus. Há diferentes batalhas. A batalha é um combate específico, um período, uma época. A guerra é um conjunto de batalhas dos seus propósitos, tomada das nações, continentes e estados, no mundo espiritual. Nós estamos entrando no mundo espiritual, na dimensão de Deus. Entendido nesta palavra, então vamos começar esta expressão nesta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é grandiosa. Existem guerras e fundamentos que acabará ao final dos tempos, quando Satanás for totalmente aprisionado com seus demônios. Enquanto isso, levanta-se a batalha espiritual. Em todos os tempos, os personagens do cenário são eu e você, anjos e demônios, Deus onipresente, onipotente e onisciente, e Satanás. A Bíblia Sagrada nos relata algumas observações importantes acerca da batalha espiritual. Observe. Aí eu vou estar citando alguns versículos na Bíblia, e você, com o seu decorrer do tempo, se você sentir do Espírito de Deus, você vai estar lendo a Bíblia. É importante que você confira os versículos da palavra de Deus, para que você cresça espiritualmente na presença do Senhor. Batalha espiritual. É Deus que derrota Satanás com o seu sopro da sua boca. Olha que graça, igreja. Olha que graça, ouvinte. Está no livro de 2 Tessalonicenses 2:8. Vamos ler este versículo da palavra do Senhor. Então será de fato revelado o iníquo, e quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e destruirá pela manifestação da sua vinda. Olha que graça, maravilhoso ouvinte. É Deus que vai derrotar o diabo. É Jesus que vai derrotar Satanás. Está escrito na Bíblia. Batalha espiritual é uma luta entre a carne e o espírito. Está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 5. Você pode conferir na tua casa. Batalha espiritual é uma luta entre anjos e demônios. É uma luta entre anjos e demônios. Está no livro de Apocalipse, capítulo 12, 7. Batalha espiritual pela fé. Vencemos as aflições deste mundo. Está no livro de João, capítulo 16, versículo 33. Batalha espiritual pela fé. Vencendo as aflições do mundo. Está no livro de João, capítulo 16, 33. Batalha espiritual para livrar as almas da morte. Está no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 11. Olha que graça, amado e direto ouvinte da palavra do Senhor. Deus, nesta hora, está ministrando uma palavra de vitória para a tua vida neste momento. E para a glória do nome do Senhor Jesus, nós iremos vencer. Você vai vencer. Em nome do Senhor Jesus. E a vitória será grande na tua vida. Engrandecido seja Deus.
A palavra do Senhor nos relata aqui. Muitos crentes assumem o ministério de batalha espiritual como se fosse uma responsabilidade dele mesmo. Não somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. A batalha do Senhor. O motivo do crente desistirem do ministério e fracassarem é na fé. Justamente por isso, eles querem resultados imediatos, querem fazer do seu jeito. Somos guerreiros, soldados. Devemos estar sob a direção do grande general para passarmos a ter grandes vitórias. E finalmente dizer como Paulo. Paulo, apóstolo amado do Senhor, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Segundo Timóteo 4,7. Olha que palavra gloriosa para a tua meditação, amado e direto ouvinte da palavra do Senhor. Medite também nesses versículos que vai trazer uma palavra de vitória para a tua vida. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. No livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 3. No livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 14. No livro de Isaías, capítulo 41, 10, 13. Engrandecido seja Deus. Não existe luta entre Deus e o diabo. Uma vez que uma coluna de jornal, escrita por um bruxo reconhecido mundialmente, escrito por autor de best-seller. Nesta coluna, eles expôs os seguintes pensamentos. O mundo é um grande tabuleiro, e existe luta entre pedras brancas e pedras negras. Cabe você escolher qual lado que você quer lutar. Nesse pensamento, o autor fazia alusão do chamado eterna luta entre Deus e o diabo, luta entre o bem e o mal. Os pensamentos até bonito, interessante, mas é uma meia-verdade de Satanás. Tem confundido diversas pessoas como muitos crentes, até pastores, que assumem esta visão. Amado e direto ouvinte, você tem que ter uma visão da batalha espiritual. E nesta relação desta batalha espiritual, o porém eu te digo, não existe luta entre Deus e o diabo. Entre minhas radicais palavras posso lhe dizer que Satanás bate continência na presença de Deus. Tudo que ocorre no mundo espiritual está debaixo da soberania de Deus. E o próprio Satanás depende da autorização de Deus para fazer os seus atos malignos. Ora, é chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. E veio Satanás entre eles. E o Senhor lhe perguntou: da onde vens, Satanás? Respondeu ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e de passar por ela. No livro de Jó, capítulo 1, 6, 7. Você pode conferir na tua Bíblia. É muito importante você prestar atenção, você estar juntamente conosco nesse estudo, meditando, procurando os versículos a qual eu estou citando para você. É para que você cresça espiritualmente na presença do Senhor. Imagine o caos que seria o planeta se Satanás fizesse tudo o que ele quisesse. Você acha que os aviões se manteriam no ar? Você acha que não haveria violência ainda maior do que existe? Deus está te perguntando. Satanás também é uma criatura. E seu poder é limitado diante de Deus. Ele é tão pequeno diante de Deus assim como eu e você somos. Repito, não existe luta entre Deus e o diabo. Porém, então, por que precisamos de batalhar? Então, quem é que luta? Eis uma boa pergunta. Se Deus não luta contra o diabo, por que viemos para a batalha? Porque somos povo de Deus e vivemos em guerra espiritual. Muitas perguntas numa única resposta. A luta é entre homens e Satanás. Olha que coisa linda, amada direto ouvinte desse estudo. Eu quero vos dizer que quando eu estava lendo aqui, eu senti a presença do Deus de Israel aqui neste lugar. E eu quero te dizer também que ao você ouvir esta mensagem profética de Deus, da guerra espiritual, Deus vai trabalhar na tua vida. E as tuas lutas não serão tuas, mas serão do Senhor. E nesta peleja você não vai pelejar sozinho, porque o Senhor vai pelejar por você. Grande é o nome do Senhor, pois a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra potestades, principados, contra as potestades, contra os príncipes deste mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Olha que coisa linda, está citado no livro de Efésios,
capítulo 6, versículo 12. Medite nesta palavra para teu elevo espiritual, no nome do Senhor Jesus. Paulo, o apóstolo Paulo diz que a luta espiritual é contra nós, Satanás, demônios, sabem que podemos lutar contra ele. Deus, pois é o Senhor, tem todo o poder para destruí-lo, com o sopro da sua boca. Está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Portanto, ele sabe que o poder afetar diretamente do Senhor, quando agridem a sua noiva. A igreja representa a noiva de Cristo. Está temporariamente na terra, sendo preparada pelo Espírito Santo para o grande encontro do dia do casamento. Enquanto isso, o diabo nos ataca. Ele quer nos fazer desistir, até nos matar, para este casamento não poder acontecer. Sim, estamos em batalha. Sim, você está em batalha, amado e querido ouvinte. Você está numa batalha espiritual. E nesta batalha, Deus vai pelejar por você. Preparando devidamente os treinandos, para que fiquem alerta. O diabo anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Conhecendo nossos inimigos. O Antigo Testamento nos relata da batalha da jornada do povo de Israel. Todos esses relatos trazem-nos profundo ensinamento que devemos executar na batalha espiritual. Enviou, pois, Moisés os espias para a terra de Canaã, e disse: subi aqui para Negabe, e penetrai as montanhas e vede a terra qual tal é. O povo que nela habita, se é forte, se é fraco, se é pouco, se é muito. Quem está na terra, em quem habita, se é boa ou se é má. Os quais estão na cidade, em que habita, se há arraiais, fortalezas, e quais são as terras, gorda, magra, nela há árvores, não há, esforçai-vos e tomai os frutos da terra. Ora, a estação era da uvas de temporão. No livro de Número, capítulo 13, versículo 17 e 20. Amado e direto ouvinte, é uma palavra de impacto profunda para você, aonde Deus está te ensinando. Os 12 espias foram enviados por Moisés para reconhecer a terra. A orientação do Senhor, número 3:2. Deus sabia exatamente o que esperava o povo pela terra prometida. Havia pela frente muitos gigantes, povo bárbaro, porém, grande conquista era necessário também grande luta. O povo não deveria temer, pois a guerra era de Deus. E o próprio Senhor garantiu o povo. Mesmo assim, Deus ordenou que enviasse os espias para reconhecer a terra, para entrar na batalha. O povo precisou reconhecer extremamente quais seriam os tipos de ameaça que deveriam de enfrentar. Qual a qualidade da terra tomada? Qual é? O povo que habita na terra, as suas características, seus guerreiros eram fortes, fracos. A quantidade era pouco ou muita. A qualidade da terra, da habitação, adversário. Se o adversário habitasse nos arraiais das fortalezas, se a terra era fértil ou não, se havia árvores ou não. Olha que coisa linda. Deus, nesta hora, Ele está te ensinando. Conheça o campo de seus inimigos. Conheça a vida de seus inimigos. Conheça como eles são. E depois que você conhecer o teu inimigo, você tem que estudar. E depois que você estudar, você tem que se revestir do poder de Deus. O reconhecimento da batalha é uma prática extremamente necessária, essencial. Muitos crentes estão entrando em batalha espiritual sem conhecer o inimigo da sua alma e as suas armas. Satanás é astuto e usa de astúcias ciladas. Devemos reconhecer sobre nossos inimigos, estudar sobre a sua natureza, seus métodos, os nossos inimigos tomarem alvos fáceis, dardos inflamáveis do malignos. Na verdade, muitos líderes estão ensinando na igreja sobre esta importância. O assunto, o argumento, para não perder tempo, falando do diabo. O que o diabo não deve aparecer. A questão não é essa. Como diz um cantor mundano, Raul Seixas, o diabo nasceu há 10.000 anos atrás. Os demônios são especialistas em tudo o que você pode imaginar. Ele acompanha os homens centenas de gerações. E diria ele, são especialistas em antropologia e geografia, história e sociologia, psicologia e etc. Sabe tudo dos homens. Sabem todos sobre você. Você conhece também ele. Deus te usará como soldado, classificado para esta batalha. Você está sendo intimado por Deus para entrar nesta batalha. Um dos grandes ensinamentos qualquer paramilitar
é aprender, não subestime teus inimigos. Na Segunda Guerra Mundial, um dos motivos da grande desgraça do norte dos americanos foi subestimar os vietnamitas, crendo na sua ineficiência por sua humildade nos seus armamentos. Mas sem bom arsenal, os soldados vietnamitas usaram inteligência, estratégia, astúcias ciladas, escondendo túneis, buracos, e conseguiram durante muito tempo resistir os ataques de seus opressores, para deixá-los fracos.